Ainda é falso. O importante é parecer verdadeiro. Ó, peraí, que você sumiu aqui da minha tela. Não sei se tá aí o meu negócio, senão eu vou ter que procurar, tá? Que negócio. Compartilhar tela. Tem de estar em algum lugar. Tá. Ô, Lúcia, eu acho que não sei se o seu celular tá com vibra alto, daí tá aparecendo bastante o som. Não, meu Silvio, tá no Não? silêncio. É? Ah, é quando ele vibra, Lúcia. É quando ele tá vibrando. Não Ela não tá tá. ouvindo, ela tá tirando foto da tela ainda. Carlos, eu tava falando com o caramba, eu tenho que olhar pra tela. Pronto. Ótimo. Foi. Então vai lá, compartilhar tela, gente. Partiu. Partiu. Aqui. Ótimo. Então vamos lá. Então essa é a live de lançamento oficial do e-book, que foi o meu desafio de 2018, novembro de 2018, quando nós tivemos aquele evento em São Paulo. Foi sensacional. E eu fiquei meio assim tentada a fazer isso. E qual seria o tempo para realizar isso? Quando eu fizesse 60 anos. Passou um pouquinho, mas está aqui e foi assim uma coisa feita com muito carinho e eu espero que essa abordagem, pera lá, deixa eu só sumir essa faixa aqui de cima para poder, agora eu vou passar para vocês. Isso, perfeito? Tá certo aí? Perfeito. Tudo em ordem? Então tá bom. Então macarrão. Tem problema. Quem está comendo macarrão aí não é eu. Tá, então vamos lá, gente. O intuito desse livro foi realmente trazer uma nova abordagem de uma forma muito segura e muito simples e muito didática. Eu fui muito fiel a todas as minhas fichas dos meus pacientes. Vocês vão ver que o primeiro caso, que eu vou dar uma palhinha para vocês, ele é um caso que eu comecei em 2011, um dos primeiros casos que a gente começou a tratar fazendo isso que eu tinha visto nos Estados Unidos no fórum. Então, nós fomos documentando e esses 11 pacientes que estão aqui descritos no e-book são pacientes que concordaram em ceder as imagens, que eu agradeço profundamente de coração. Uma outra pessoa que eu tenho que agradecer profundamente é o Diniz Neto, que é um paciente meu desde 1982, e ele foi incrível, que ele me ajudou muito a fazer a primeira edição, selecionar as fotos e fazer a sequência correta. Essa foto eu tive a oportunidade de fazer com o Dudu Medeiros, que me deixou muito linda, que foi fantástico, né? Que eu faço os agradecimentos aqui. Aí aqui agora é no mouse, por favor. Aí tem a introdução, objetivo e uma base teórica para vocês seguirem, que vocês possam fazer com bastante segurança a montagem de um aparelho e até a seleção dos brackets individualizado para cada caso. Então, são 11 casos. Eu dei uma separadinha aqui, são 3 casos classe 3 casos classe 1, que não precisou de fase preventiva, e tem 5 casos de classe 2 que nós fizemos em 2 etapas do tratamento. E lá eu descrevo quanto tempo o paciente usou, que aparelho que usou. Como eu disse da outra vez, meus aparelhos são simples, são plaquinhas de Howlett com algumas adaptações. Eu controlo muito vertical com planos oclusais, que eu acho muito importante, tá? E aqui na introdução, o objetivo, na verdade, por que essa maneira de tratar? Porque nós estamos vivendo uma geração chamada uma geração alfa, segundo os psicólogos. São pacientes, a partir de 2010, são pacientes extremamente informados, porém, com muito pouca concentração. Eles perdem muito o aparelho, eles reagendam muito o horário e os pais estão sempre ansiosos, preocupados, porém, na hora de falar para ele, filho, você precisa colocar o aparelho, ele fala uma vez
e aí o tratamento acaba se perdendo, ficando longo demais, e a criança para de colaborar com você e você não resolve. Então, foi essa a introdução por isso que nós fizemos isso. E o objetivo aqui é mostrar que existe essa maneira, que o sistema é seguro e que você pode fazer quando você não tiver uma colaboração do paciente como você espera, você pode lançar mão desses degainer. O que vou mostrar para vocês? Ele é levemente modificado, porque a gente usa alguns dentes decíduos durante as trocas para você conformar formato de arco, para você gerar espaço e etc. E vai estar tudo descrito no livro. Aqui, na base teórica, eu usei essa menina aqui, é a Elo. A Elo aceitou todas as imagens, ela é uma linda, e aí nós utilizamos as imagens dela para mostrar a base teórica, que vai estar aqui, ó, descrito passo a passo, como a gente vai selecionar individualmente cada caso. O que nós vamos manter é força leve, por favor, usem força leve, para abrir espaço para um canino de mais ou menos, que você precisa de 3, 7, até 7 milímetros, você vai demorar de 12 a 18 meses. Então, calma. Quando você vai atender o paciente? Quando você ativar as molas. Quanto tempo ele fica na cadeira? No máximo 15 minutos. Aqui na clínica, todos os pacientes escovam os dentes, depois eles vão para a sala clínica, a gente checa a escovação e nós ativamos as 2 molinhas e está feita a manutenção. Ok, gente? Então, atendimento muito rápido, muito dinâmico, que pai não perde tempo de ficar esperando o filho aqui na clínica e você está fazendo o movimento biológico correto. Aqui, nessa parte, ainda mostro quando eu coloquei as molas, que eu colei os molares descidos como suporte de como conformar o arco. E aqui na imagem do lado da direita, você vê o quanto nós já tivemos de expansão, se você vê a profundidade do palato do paciente. Eu já estou com os caninos irrompendo, e aqui você já vê, ó, são 18 meses após a colagem, nós conseguimos abrir os espaços. O segundo exemplo é outro que nós demoramos 19 meses. Está aqui os espaços e está aqui o canino. Então, como é que você vai fazer? Você tem que fazer um tratamento, se você vai fazer preventivo e corretivo junto, de 36 meses. Se você vai fazer em 2 fases, eu vou falar para vocês depois, você vai colocar sempre de 9 a 15 meses do tratamento preventivo ortopédico e depois mais os 24 a 30 meses de fixo. Ah, é muito? Não é muito, porque com 9 anos e meio no máximo, 9 anos e 7 meses, você já está entrando com o aparelho fixo, ok? Se o paciente tiver, como eu vou mostrar um caso, que é acelerado, o processo de troca de dentes, eu vou estar com uma paciente agora com 11 anos, eu já vou estar finalizando, e ela vai finalizar a parte preventiva, na verdade, a parte com o aparelho fixo, que eu fiz tudo com fixo com ela, com 30 meses de tratamento. Os pais estão super felizes, não se preocuparam. O paciente é um paciente colaborador, que não fica quebrando toda hora os brackets, e se quebrar também eu vou dar umas dicas de como fazer. Aqui é o primeiro caso. Esse caso é muito interessante, porque ele foi muito marcante no consultório. A mãe dele foi minha paciente. E aqui eu quero mostrar para vocês como é que eu fiz para mostrar quais os torques que eu selecionei para os pacientes, tá? Então, do lado esquerdo você está vendo o padrão e do lado direito você está vendo as medidas que eu utilizei para esse caso. Esse caso eu comecei em 2011, né? E então, na verdade, eu não sabia o que eu sei hoje em termos de seleção de brackets. A gente vai aprendendo, Darwin fala de torque, e vai e volta, e você começa a acertar as coisas e começa a ficar mais esperto e ter um resultado melhor. Era um paciente que já começou o tratamento com um pouco de assimetria facial devido à mordida cruzada, só que já estava, essa mordida, ele tinha 8 anos e 8 meses, essa mordida cruzada também foi de processo alveolar. Então, é bem legal como a gente conseguiu incluir com o aparelho preventivo a parte do lado esquerdo dele, que tinha uma extrusão já de processo alveolar. Então, e aqui ao final do tratamento,
né, as fotos finais. Outra coisa, quem comprar o livro pode entrar em contato com a gente, porque eu tenho todas as cefalometrias iniciais, intermediárias e as finais, para vocês verem o quanto o aparelho é sensacional. Eu não tenho praticamente protrusão de incisivos. E uma coisa que eu descobri com essa pesquisa é que quanto melhor eu controlo o meu incisivo inferior, melhor é o perfil que eu finalizo os meus casos. Então, eu estou conseguindo um perfil muito bonito, controlando muito, muito o incisivo inferior. E o sistema demo, quando você individualiza, você tem essa possibilidade de fazer. Está aqui as fotos do Ricardinho, é um paciente aqui da clínica, aliás, todos são pacientes da clínica, todos os pacientes foram foi fiel ao que eu fiz ao longo do tratamento todo. Esse caso é o último caso que a mãe concedeu as imagens e tal, e eu coloquei só uma pitadinha para vocês verem. Esse paciente, nós não começamos nessa primeira fase aqui, que está só com dentição decídua. Eu esperei estar com os 4 incisivos, e superiores e inferiores, e o primeiro molar em curso de erupção. Foi um tratamento longo com a fase preventiva, por isso que eu falo para vocês. De repente, os aparelhos preventivos não são tão inocentes, porque eu provoquei uma recessão no incisivo inferior. Quer dizer, ficou muito pobre de tecido ósseo. Durante esse processo de preventivo, eu consegui uma boa relação de classe 1. Ele usou mais de 2 anos o aparelho um Twin Block e outros aparelhos, como som de convenção. E, no fim das contas, eu tive que proteger esse processo alveolar da região anterior e inferior. Fiquei com uma cortical muito fina, aí nós montamos alguns brackets invertidos com alto torque para jogar essas raízes para a lingual, né? Mesmo que trouxesse as coroas um pouco para vestibular, e o lateral que estava completamente apinhado lá, nós usamos um baixo torque, porque a intenção é realmente trazer as raízes para a superfície e manter a estabilidade do tratamento. Então é isso, o e-book está sendo vendido é uma parceria minha e a Editora Plena. Nós temos uma promoção até dia 30 no valor de R$150 apenas, porque era 190. Aí, como nós não tínhamos feito a nossa live ainda, eles concederam que a gente mantenha esse valor até dia 30. Então, gente, eu acho que vale a pena. As imagens são bem explicativas e tá lá, passo a passo, todos os arcos que eu troquei, quanto tempo ficou com 19, quanto tempo ficou com 14/25, que é mais de 55%, 60% do tratamento, eu faço praticamente com uns 14/25, que vai me ampliando o arco, que vai me gerando espaço e eu vou trocando só as molinhas, tá? Então, é uma técnica que nós estamos fazendo, então, não é de agora, nós usamos um acervo de mais de 3.000 fotos para dar essa sequência legal para vocês. Tá? E agora eu vou passar para a parte que realmente importa. Como é que está o nosso horário aí, Carlos? Tá, ok. Então vamos lá. O meu primeiro caso, que é acerte no planejamento, é o nosso primeiro caso clínico. Para quem conhece, que se for minhas amigas que estão aí, elas já sabem que é meu filho, né? O Arthur. Mãe coruja já viu. Mas foi o paciente mais perto que eu tive e tem um exemplo de um tratamento muito simples. E esse tratamento tem um pulo do gato para você tratar sem você perder o tratamento. Ele fez a documentação quando ele tinha 8 anos e 8 meses. Ele foi bem assim, atrasadinho para trocar os dentes. E aqui é a foto inicial dele, quando ele tinha 8 anos e 8 meses. E agora, quando ele tem agora com 20 anos, que eu fotografei semana passada, para mostrar para vocês. Primeiro, eu usei a brackets nos caninos deles que estavam em formação. Eu fiz as radiografias, a panorâmica final agora, e vocês vão ver que está completamente formada e não tem problema de encurtamento de raiz, reabsorção, arredondamento, absolutamente não. Porque o dente em formação, como vocês sabem, não precisa nem repetir, que o dente em formação, a probabilidade de ter
reabsorção é muito menor do que um dente já formado, com uma cortical já perfeita. Então, aqui está o caso do Arthur. Essas fotos foram feitas quando ele tinha 8 anos e 8 meses. Um caso super redondinho, todos os dentes em chave correta de oclusão. Eu falei, esse menino, só para desafiar a mãe, não vai precisar de nada, né? Aí, quando foi na hora da erupção dos caninos irromperem, olha a posição que os caninos estão vendo. Eu não estou conseguindo ver o lado direito da minha tela, porque está aparecendo a foto de vocês, mas tudo bem. Dá para ver a posição que o canino não é tão inocente. Se você deixar irromper esse canino até o final, para depois você montar o aparelho e começar a trabalhar nesse caso, você já arrastou os pré-molares também para a classe 2. É uma classe 2 divisão 2, mais ou menos, né? E tanto é que depois como eu usei um bracket padrão, nessa época foi os primeiros clear que surgiu, foi em 2012, eu tive que dar um pouquinho de torque, eu vou mostrar para vocês. Então, em 2012, nós montamos o aparelho dele e, como vocês veem aí do lado direito, o canino eu já montei de forma que eu faço uma rotação. E se você observar, o stop do fio está limitando um pouco para que o dente faça uma rotação no próprio eixo, para que ele não jogue os incisivos para frente. Então, quando eu uso os stops, geralmente eu uso os stops para limitar a quantidade de fio que eu tenho na região anterior, ok? Então, aí, como eu não tenho o canino do lado direito, do lado direito, então, deixei um leve espaço, porque eu estou com o dente rompendo, eu não posso travar tudo aí. Aí eu deixei 1 a 2 milímetros do lado direito do paciente e do lado esquerdo eu já travei em cima do canino que eu consegui colar. Aqui a radiografia panorâmica dele, quando nós fizemos com 8 anos, você vê. Então, o diagnóstico começa por coisas inocentes. Cefalometria, anota aí no caderninho. Marichona, você está aí? Anota aí. ANB alto, geralmente é um tratamento mais demorado. ANB mais baixo, próximo do ideal, o primeiro molar permanente em chave correta de oclusão, independente que o degrau de Moyer esteja em classe 1 reto, em reto, ele pode evoluir para classe 2 ou para classe 1. Geralmente ele evolui para classe 1. Então, esse caso aqui, ele poderia ter evoluído para uma classe 2, por causa do canino. Aí, como a gente montou o aparelho antes do canino inteiro irromper, pronto, está resolvido o caso. Quer ver que fácil que foi? A hora que você começa a passar os 18, o 014, 018, e aqui para mostrar para vocês que eu gosto muito de finalizar meus casos com arco de aço. Esse arco aqui a gente usou um pouco de torque e um pouco de retração, porque a hora que eu dei um pouco de torque vestibular nesses incisivos, nós tivemos um pouquinho, gera geralmente um pouquinho de espaço. Eu usei E-Link. Agora, sabe quanto tempo esse menino usou de elástico? Alguém chuta aí? 3 dias só. Porque ele fala assim, era muito ruim, e ele não usou nem elástico. E o dente foi encaixando e fez tudo isso. Então, é um caso que esse caso, como você faria o planejamento? Você pede para esse paciente, quando tem, não dispensa o paciente, você não precisa de nada. Marca, vai acompanhando, porque na hora que trocar os caninos, você vai ter que entrar com o aparelho fixo. E nesse momento que eu entrei com o aparelho fixo do Arthur, eu acho que foi o pulo do gato para eu terminar exatamente com 24 meses. Por quê? Ele, como demorou no acidente, eu tive que esperar nascer os segundos molares permanentes. Os casos só acabam quando irrompe os segundos molares permanentes. E como eu faço isso? Se eu estou com o caso praticamente resolvido, tudo em chave correta de oclusão, eu não vou entrar com arco retangular de aço e da torque antes de irromper o segundo molar. Porque o segundo molar
é o último levante de mordida. Às vezes você está com um pouquinho de sobremordida profunda e quando irrompe o segundo molar, você tem um leve levante de mordida, parte da sobremordida que você estava trabalhando já praticamente se corrige, ok? Então, eu vou só entrar com os arcos aço ou TMA 19,25, 17 por 25 no inferior, quando eu já tiver com meus segundos molares incluído no meu alinhamento e meu nivelamento. Ok? Alguma dúvida? Carlos? Não, tranquilo. Aqui está o início. Quando eu fiz a remoção, eu não tenho as fotos da remoção superior e inferior dele, que eu tentei achar nos meus arquivos aqui, eu não achei. Está aqui, essa é do dia que eu removi o aparelho. Tá? Chave correta de oclusão. Os segundos molares todos em posição. Radiografia inicial e a radiografia final aqui. Essa radiografia está errada, não é 2012. 2012, quando eu colei o aparelho. Essa é de 2004 anos, ele está com 8 anos e pouco. Não vou conseguir fazer a conta agora. Eu estou nervosa demais. Tá? Mas aqui está o final dele, o perfil. Bonito, né? Aqui a radiografia inicial. Foi feita a remoção dos terceiros molares, porque ele tem um pezinho, né? Porque meu marido é classe 3, ninguém quer arriscar, né? A Daphne foi classe 2, divisão 1, eu sou classe 2, divisão 1, meu marido é classe 3 e ele veio classe 2, divisão 2. Quer dizer, uma miscigenação fantástica, mas que a gente não quis arriscar, a gente tirou os terceiros molares. E aqui as radiografias finais dele, ó. Ele fez agora com 20 anos. Acho que talvez eu preciso perguntar para o Darwin, eu acho que eu vou ter que tirar essa contenção aí, e dá a impressão que está meio que era contenção de fio twist flex, dá a impressão que os caninos estão meio querendo se apinhar um pouquinho. Mas tudo perfeito, eu acho que foi um bom tratamento. E como eu faria o planejamento financeiro desse caso? 24 meses. Não importa, porque você vai fazer o seguinte, como eu faço a minha conta? Eu sempre tiro quais são os meus custos órmico, né? Porque desde 2011 eu só uso o sistema autoligado, Damon, Kill, aí de preferência o Kill, porque eu gosto mais, porque eu tenho uma versatilidade maior, eu trabalho com mais torques, eu acho que ele expressa melhor os torques. Então, eu tenho essa parte íris, essa parte funcionabilidade da clínica e a minha mão de obra. Então, tudo isso tem que gerar um valor X por mês. Então, você faz. Como eu tenho feito ultimamente, eu tenho sempre pedido, assim, quando a sugestão que eu faço, se você quer parcelar mais vezes, além de 10, que eu gosto muito de fazer em 10 vezes, iguais, ou dar uma entrada X e depois parcela o restante, como você vai fazer a conta? Você veja o perfil do teu público-alvo. Qual é a média que você tem? É R$200 por mês, a média que você faz? Gente, se você faz uma média de 150 por mês, lógico, você vai ter que pedir um valor inicial, porque o aparelho é um valor que você vai gastar no início, mas vai te dar muitos benefícios. E esse paciente sempre vai trazer outros pacientes para você. Então, garante a parte tipo órmico, que é o que você acha que pesa no seu orçamento, que ao longo do tratamento isso vai ser diluído e não vai aparecer. Você vai ganhar tempo de cadeira, você vai ganhar a segurança de estar trabalhando com um sistema muito seguro, confortável. Raramente meus pacientes têm dor. Se tiver emergência, geralmente as emergências são por quebras, geralmente de tubos. A gente, depois que passou a proteger com um slice de resina, que pode ser qualquer uma que você tem aí na gaveta, faz uma proteçãozinha em cima do tubo, que a hora que o paciente morder, o alimento vai escoar e não vai ficar soltando os bractes. Outra dica que eu dou, você tem que, quando colar o bract, não pode colar da mesma forma que você colava os antigos. Porque os antigos não tinham uma malha tão delicada. O Damon Kill, principalmente, ele tem uma malha bem delicada. Você tem que comprimir contra a superfície do dente. Primeiro, você não deixa excesso. E segundo, ele adere
muito melhor a superfície do esmalte do dente, tá bom? Essas são as fotos do Arthur, quando ele tinha 8 anos, que essa data aí, na verdade, foi quando eu montei o aparelho. Quando eu finalizei ele em 2014, deu exatamente 24 meses, e agora o Arthur com 20 anos. Dá uma olhada na oclusão, eu acredito que a gente fez um bom trabalho. O canino caiu exatamente na chave correta, ele já teve o surto de crescimento, e agora eu estou com um transpasse muito confortável e uma oclusão muito bem travada desde o momento que ele removeu. Então, é estável? Sim, é estável. É muito estável o sistema dele, ok? Alguma dúvida, alguma pergunta, Carlos? Que alguém quer fazer alguma pergunta agora? Porque daí eu passo para o segundo caso, que é o caso mais complexo. Tem uma pergunta só com relação a stop, deve ser stop no arco, Lúcia. Não sei se você mostrou. Eu mostrei. Não, eu tenho que dar um ESC. Ó, a foto estava o seguinte, depois ela pode assistir novamente a live. Eu sempre travo na mesial dos caninos quando eu tenho um canino em classe 2. Por quê? Eu seguro no incisivo central e aperto o stop do lado direito, aperto o stop do lado esquerdo. Porque eu limito a quantidade de fio disponível para o dente protruir, tá? Eu gosto de trabalhar com fio limitado porque eu quero que o meu canino, como aquele canino estava inclinado para a classe 2, eu quero que ele faça a rotação no próprio eixo. Então, eu não quero que ele empurre os dentes para frente, porque o movimento vai acontecer do stop para trás, tá certo? E quando eu quero movimento de ambos os lados, o stop vai ficar nas mesiais, na mesial e distal do incisivo central. Aí o movimento vai ser para todo o arco vai se movimentar dos dois lados exatamente. Nesse caso do Arthur, eu coloquei, como eu não tinha o canino do lado direito ainda, eu coloquei 2 milímetros antes do pré-molar. Por quê? O canino estava em curso de erupção e era um canino bem volumoso. Então, eu deixei uma sobrinha de fio ali, porque o canino ia fazer pressão e ele tinha que irromper naquele lugar. Veja se eu respondi a pergunta. Creio que sim, acho que ficou bem explicado. Era isso a dúvida? Sim. Podemos partir? Por favor. Aqui o livro, né? Pessoal, eu tenho postado bastante coisa no meu Instagram. Estou colocando algumas coisas que são detalhes que eu acho que é legal você mostrar, porque principalmente quando você faz a transição ou você está nesse período transitório do sistema autoligado, do sistema convencional para o autoligado, você tem muita dificuldade em deixar a técnica entrar na sua mente e no seu dia a dia. Porque a maior dificuldade que eu tive, Carlos, em 2012, foi novembro de 2012, eu mudei todo o meu consultório para sistema autoligado. Claro que eu quase falei a clínica, mas tudo bem, porque eu não estava preparada para uma mudança tão radical. Eu acabei, só em novembro, eu acabei 30 casos assim, que estavam aqueles casos que fazia um monte de tempo e não evoluía, aí nós acabamos. Alguns que concordaram em terminar com o sistema autoligado, nós modificamos, tiramos o aparelho, trocamos e tocamos com o sistema autoligado. É muito importante você acreditar. Mas para você acreditar, você tem que ver. Então não adianta você falar que você vai tratar um caso e vai ser parâmetro para todos os outros casos que você já tratou. Por exemplo, se você tiver 10 anos de clínica. O conhecimento nós não esquecemos. Nós, com a técnica do sistema autoligado, você acrescenta. E você vai sentindo que você pode soltar um pouco mais. Quando que eu acho que você deve trazer o tratamento assim, pontuado cada 30 dias?
principalmente na dentição mista, quando eu entro com elásticos precoces de classe 2 ou classe 3. Eu vejo meu paciente a cada 30 dias. É o momento de eu, como a gente diz, matar o caso. Porque se eu deixo o meu primeiro molar permanente escorregar ou para a classe 2 ou para a classe 3, eu vou perder muito tempo para corrigir. E enquanto o segundo molar está começando a traçar a trajetória dele, eu já estou com o meu primeiro molar posicionado e usando os elásticos para manter isso. E o resto vai se resolver, tá bem? Então, quando que eu marco todo mês meus pacientes durante a fase de dentição mista? Eu marco os pacientes para ver se eles estão realmente usando os elásticos. E é muito simples. Com 90 dias, o dente já está na posição correta. Quem não usa o elástico, você tem que mudar o protocolo, você já tem que colocar um cursor, que geralmente é mais de um lado do que do outro, a classe 2 nessa fase. Ou você coloca um cursor, ou você faz um forceps, algum esquema de você corrigir esse molar antes que o segundo molar esteja inteiramente na cavidade bucal. Tá bem? Então, essa é a dica que eu dou hoje para vocês. Presta atenção na chave correta de oclusão dos primeiros molares permanentes. Então, vou resumir. Para planejamento, vou devagar, para o planejamento preventivo, na cefalometria, presta atenção no ANB do paciente. Chave de canino descido. Chave de canino descido sempre me dá uma referência que eu tenho uma maxila, uma mandíbula crescendo em forma proporcional harmônica. Chave de molar de classe 1 e depois, quando você estiver na fase final de nivelamento e alinhamento, que você já colou o segundo pré, já colou o canino, faça uma radiografia panorâmica para ver como é que teu segundo molar permanente está evoluindo para não ter surpresas. Tá bom, gente? Tá bom, Carlos? Joia. Então vamos. Então essa é a capa do livro. É uma paciente, a Annelise, a tia dela que fez as fotos, ficaram lindas. E a Elô, que ela quer... foi muito engraçadinho, ela veio aqui na clínica essa semana. Ela falou assim, ai tia, quando é que vai ter o livro impresso? Porque eu quero comprar um exemplar. Viu, gente? É para comprar, tá? E você pode entrar, eu vou estar colocando o link no meu Instagram, mas você pode entrar pela Editora Plena e você pode adquirir através da Editora Plena a sua versão de e-book. Você vai fazer um cadastro, vai ter uma chave e você vai baixar o e-book lá. Agora vamos para o caso seguinte. É um caso que parece inocente, mas não é um caso muito inocente, não. Esse caso eu tratei em 2 fases, tá? Era um paciente de 7 anos e 4 meses. Gente, não faz sentido colocar degainer ou aparelho parcial fixo num paciente tão jovem. Não precisa. Você vai ter só dor de cabeça. Uso preventivo, uso aparelho removível. Nem que for para os 9, 10 meses. Até ele entrar numa fase de maturidade emocional melhor. Porque eles são muito colaboradores. Tá certo? Por 9, 10 meses. Depois disso, esqueça. Então, já tem um plano B traçado para você fechar esses casos. É um paciente que tem um ANB quase de 7, bem escondidinha, um nariz bem arrebitadinho, uma falta de selamento labial, um pouquinho de retrusão mandibular. Eu não rotulo o mundo. Tanto é que no livro eu vou descrever para vocês as maloclusão, eu não vou usar nenhuma técnica de livro nenhum. Eu vou falar assim, esse paciente tem 8 anos e 8 meses, tinha mordida cruzada, de uma forma muito simples e muito didática, tá bom? E aqui tá. O primeiro passo que eu vejo, bom, já mostrei para vocês que é um paciente que tem... depois eu vou mostrar uma outra coisa que é bastante importante. Nesse caso aqui, bom, eu estou vendo o modelo. Quando eu faço o tratamento preventivo desses casos, qualquer aparelho removível, ou expansão, a coroa do incisivo lateral, ela vem para vestibular.
Só que você esquece que essa raiz, a princípio, ela estava muito, muito pela palatina. E aí que acontece as recidivas dos laterais. Então, lembre-se, quando você vai fazer um planejamento preventivo e você já tem um lateral que está numa posição mais por palatino, já deixa anotado lá que você vai usar um Damon Kill baixo torque no lateral. O incisivo está bem posicionado da base, pode ser um padrão. E o canino, eu quero volume nessa maxila. Então, provavelmente eu vou trabalhar com o quê? Com canino alto torque. E o incisivo lateral, baixo torque, já minimiza a ação do canino alto torque, porque o incisivo lateral é um dente que tem uma raiz mais delgada, é o que dá mais recidiva, e o canino é um dente forte, né? E nosso alto torque é mais 11 graus. Então, ele vai arrastar um pouquinho o lateral para vestibular. Por isso que, às vezes, você vai notar que, antes de você entrar nos arcos finais, um degrauzinho entre o lateral e os incisivos centrais. Eu vou mostrar aqui para vocês já já. Então, vamos lá. Tá vendo? Ó, se vocês observarem, eu tenho os dois laterais mais palatinizados do que os incisivos centrais. Outra coisa, por que eu acho que esse caso vai ser mais caro para mim na clínica? Por quê? Vocês estão vendo que eu tenho a relação de molar do lado direito do paciente já em classe 2, praticamente toda. Olha a relação do canino, totalmente em classe 2. Lado direito um pouquinho menos, tá? O degrau distal do lado esquerdo, um degrau reto. Quando o degrau distal é reto, ele pode evoluir para uma classe 1 ou para uma classe 2. Nesse caso, ele sempre evolui para uma classe 2. E aí que é o pulo do gato, na hora que você monta o aparelho. Presta atenção na relação dos molares. E o que o meu aparelho preventivo vai fazer aí? O meu aparelho preventivo vai ser um twin block e ele vai estar na boca por 12 horas, eu só uso à noite. Ele tem expansor superior e inferior, que usa expansor, como eu falei da última live, eu uso os expansores da Dentauro, a gente compra na Lianca. Os fios que eu uso são fios da Dentauro também. E, gente, não usa placa Howley sem proteção de acrílico no paciente vertical. Você tem que controlar a erupção dos primeiros molares permanentes. Grampo de Adams, sem resina, sem plano oclusal, carrega os primeiros molares permanentes para a classe 2. Anota aí, Marichon. Tá? Essa é uma dica muito importante. Cuidado com os aparelhos preventivos em pacientes verticais que não têm plano oclusal de controle vertical. Correto? Lembre, o grampo de Adams, quando ancora o aparelho no primeiro molar permanente, ele traz para mesial os primeiros molares. Então, ele piora a classe 2. Então, vamos ver as fotos aqui, ó. Canino em chave de classe 2. Esse tratamento vai ser um tratamento que eu vou gastar pelo menos 15 meses de aparelho preventivo e depois mais 30 meses, 32 meses de aparelho fixo. Se o pai acha longo demais, como eu faço? Eu divido as duas partes e eu não cobro muito caro na primeira fase. Eu cobro um preço honesto. Vamos falar que nem vinho, né? O vinho, quando é um preço bom, ele é honesto. Agora eu sou vendedora de vinho com meu filho. Então, é um preço honesto. Porque eu quero acertar o planejamento na hora que eu entrar com um aparelho parcial fixo, que eu resolvo parte dos problemas de classe 2, que teria que usar, como eu já tive casos de paciente de 11 anos e 11 meses, que eu tive que colocar 2 dispositivos para poder corrigir o canino, porque não usa elástico. Tá? Então, entre os 9 anos e meio até os 10 anos e meio, até 11, eles são extremamente colaboradores com elástico. Então, o que é o aparelho preventivo? Resumindo, o que o Twin Block vai fazer nesse caso? O que ele faz? São blocos gêmeos, são biting block, que nem o pessoal chamava antigamente. Ele faz o quê? A mandíbula avançar levemente, mas o que esse avanço da mandíbula produz? Ele produz uma mudança
na rotação da cabeça da mandíbula dentro da articulação temporomandibular. Eu passo de uma cabeça de mandíbula que estava no fundo da fossa, mais para o centro e mais para a anterior. E eu vou mostrar o artigo que foi feito em Conibim, já para vocês, que é um artigo que, assim, consolidou um trabalho que eu fiz durante o meu mestrado lá na Escola Paulista de Medicina em 2000, que eu avaliei 400 pacientes, na verdade, pacientes não, 400 crânios, que eu observei a profundidade da fossa articular com relação à classe 1, classe 2 e classe 3. E desde aquela época, eu sempre trabalho pensando nisso. Eu sei que um paciente classe 2 tem a cabeça da mandíbula, ou côndilo, mais para trás e mais para cima. E o que o Twin Block faz para mim? Ele traz mais para o centro. Aí eu tenho um espaço para que eu tenha mais ramo. Que o grande problema do paciente classe 2 com o perfil feio, sofrível, é o que tem ramo muito curto. Eu não sei se o pessoal concorda, não sei se tem alguém que faz ortopedia aí, mas são as minhas observações clínicas. Então, tá aqui. Canino em classe 2, molar em classe 2, caso mais lento, mais difícil de corrigir, tá? Aqui tá a radiografia panorâmica do paciente, quando nós começamos o tratamento preventivo, ele tinha 7 anos e 4 meses. Esse aqui é o artigo que foi publicado em Singapura em 2019, que foi um estudo feito em Conibim, que avalia as características da ATM com relação aos pacientes classe 1, classe 2 e classe 3 em pacientes adultos, tá? Então, eu vou mostrar para vocês, se vocês quiserem. E aqui tem até uma parte que eles comentam, né, os autores comentam, que um aparelho que seria interessante para esse tipo de reposicionamento de côndilo na cavidade articular seria o Twin Block. Então, eu achei que foi assim, sensacional ter visto esse artigo, porque naquela época, em 2000, nós não tínhamos tomografias e fazer um trabalho tão legal como esse. É um bom artigo. Se alguém precisar, é só dar um toque, eu vou estar enviando para vocês, tá bom? Aqui o Twin Block colocado. Quanto tempo ele usa? Ele usa 12 horas noturno. Eu, geralmente, quando o paciente não tem uma sobremordida tão grande, eu acho que eu vou abrir um pouquinho a mordida, eu coloco uma grade lingual para a língua não estar passando no espaço entre os dentes. Esse paciente foi um paciente muito bonzinho e ele teve uma certa dificuldade para começar o tratamento com aparelho fixo. Então, ele ficou um pouco mais, ficou quase 6 meses a mais, vindo só cada 60 dias no consultório, até os pais conseguirem pagar o tratamento corretivo dele. Então, aqui, a fase, ele usou praticamente 18 meses. Na verdade, ativo, assim, que ele veio na clínica que eu acompanhou, a gente usou a expansão, nós usamos os parafusos, tanto no superior quanto no inferior, foram 15 meses ativos. Depois ele ficou com o Twin Block, ele vinha a cada 60 dias, eu só ia fazendo os desgastes em cima dos molares descidos inferiores, né, ali no bloco, para a mandíbula continuar rodando um pouquinho mais para frente. Aqui está a primeira radiografia e aqui está a segunda teleradiografia. E como vocês veem, dá para ver, olha como a cabeça da mandíbula está reposicionada mais anteriormente. E isso é muito legal, tá? E esse paciente fala assim, mas esse paciente está com uma sobremordida profunda. Gente, eu corrigi metade da classe 2 desse paciente e sem protruir maxila, né? Que ele já tinha uma maxila protruída. Imagina se deixa irromper os laterais, depois irromper os incisivos, os caninos, eu vou ter uma classe 2 completa de canino e de primeiro molar. Então, antecipar o tratamento com a fase preventiva, com o aparelho fixo, na hora certa, é muito legal. Você termina os casos sem tanto estresse. O teu paciente está usando o elástico e você está resolvendo. Tá? Aqui está a panorâmica, quando a gente fez. Então, para quem comprar o livro, se quiser ou tiver dúvida em relação à posição dos dentes que nós finalizamos, é só me pedir. Nós não colocamos no e-book porque teve alguns pacientes que atrasaram para fazer as panorâmicas finais e até foi legal porque tem paciente que já tem 4 anos, 5 anos de finalização
E isso é legal porque me dá certeza que a posição ficou realmente estável e eu não tive recidiva nesse tratamento. Então, voltando, se alguém quiser, eu tenho as teleradiografia, até uma pessoa sensacional aqui de Maringá que me ajudou muito, que é o Martinhão, as radiografias dele são sensacionais, me ajudou muito para que os pacientes conseguissem fazer as documentações finais para concluir o trabalho. Então, tá aqui, ó. Esse paciente a gente vai começar com 10 anos e 3 meses, tá? Aqui, esse artigo é um artigo do Omar Gabriel, acho que todo mundo que está assistindo já viu, eu nem vou me ater muito, mas é um indicador de adolescência que você vê quando você tiver 3/4 do pré-molar irrompido no arco inferior, você é um dos indexadores, um dos indicadores que teu paciente está entrando na adolescência. Você acha no Google esse artigo facilmente, tá bem? Só para ilustrar e para falar assim, tipo, nós vimos muito, ao longo dessa minha experiência de tratar pacientes nessas fases, eu passei por, desde 2002, eu passei por muitos artigos, que em 2013 o Guilherme Jansson, ele fez um artigo sensacional sobre os efeitos elásticos em relação aos movimentos ortopédicos, bacana, porque mesmo você achar que só os elásticos estão movimentando o dente, não. Ele está trazendo já também, ele continua mantendo a tua mandíbula levemente mais para anterior e você vai estar gerando espaço na cavidade articular para que esse côndilo vai se ajustando e modificando a rotação mandibular. Aqui está os laterais, como lembra que eu marquei no início desse caso, eu marquei, ó, gente, anota lá no plano. E se você não lembra, pega o modelo inicial do paciente e olha como é que estavam os laterais deles. Porque preventivo geralmente tem apinhamento anterior, que é o caso que mais aparece na clínica. Eu acho que todos que estão assistindo concordam comigo, que os pais observam muito, não tanto quanto para frente, mas quanto dentes apinhados na região anterior. Então, tá aqui, ó. Nós estamos trabalhando com os fios. Eu começo sempre com um fio 0,14, que é redondo. Tem pacientes que eu já coloco a mola passiva e tem pacientes que eu coloco só um protetor de fio. O segundo fio, eu gosto muito de passar um 0,18 redondo e já com as molas um pouco mais ativas. Então, tá aqui, ó, o dia da colagem do aparelho superior. E eu vou trabalhar não no arco superior, eu vou trabalhar só no arco superior, depois que eu vou trabalhar no arco inferior, tá? Então vai demorar um tempo para eu colar o aparelho inferior. A hora que eu tiver já, porque nesses pacientes, que nem esse paciente aqui, ele não tinha um apinhamento tão severo no arco inferior, então não tinha preocupação. Uma vez que eu olho, eu vejo que eu já tenho um espaço suficiente para que os meus pré-molares irrompam, eu não deixo, né, de repente, o fio até o final. Às vezes eu corto o fio ali, porque pode acontecer de quebrar, que nem essa semana, acho que vocês tiveram uma paciente, uma das dentistas pediu para eu perguntar para mim. Gente, se você vê que o paciente está quebrando muito, adolescente é complicado. E, às vezes, eles começam a quebrar o aparelho, porque é uma coisa que você coloca para os pais que é uma coisa muito importante, e é um lugar assim, ele vai na veia do pai. Quebrou, já sabe que o pai vai chamar a atenção do pai. Porque eu vou ter que levar você de novo no consultório, você vai ter que pagar para repor a peça. Então, às vezes, tem um fator psicológico que o paciente não se preocupa muito. Pacientes que têm mastigação unilateral também são pacientes que são propensos a quebrar. Faz a proteção de resina e a hora que você cola, já chama o pai, a mãe, ó, estou colocando a proteção de resina aqui, porque se ele morder os alimentos que são recomendados, isso aqui não vai se soltar. Essa rampa vai fazer com que o alimento escoe e você não vai ter uma parede para descolar a peça, tá bom? Então, é isso. A dica no arco inferior tem espaço suficiente. Por que no arco inferior, o arco superior é diferente? Porque se você fizer análise de espaço no arco superior, a nossa quantidade de espaço que sobra quando se troca molares descidos para os pré-molares é muito pequenininha. Então, você tem que manter as molinhas para segurar os
molares, os primeiros molares na posição correta lá atrás. Se você tira o arco superior e deixa o premolar livre, automaticamente o primeiro molar mesializa de cada lado 2 milímetros. E nós não queremos isso. Nós queremos aproveitar como se fosse um mantenedor de espaço o aparelho parcial fixo. E é muito garantido, porque está na boca, o paciente não tira nem coloca. Né? Não fica aquele tira e põe e acaba perdendo os espaços. Aqui eu já estou com os caninhos irrompidos. Vocês estão vendo que os meus molares estão de topo? Ainda com tudo isso? Então, agora eu vou passar as fotos. Tá aqui, ó. Quanto tempo ele está usando de elástico? Ele está usando 12 horas noturna, elásticos leves. Tá bem? Qual elástico? 3,16. Vocês estão vendo a relação de classe 2 aqui? Desse lado, que era o lado pior de classe 2, nós estamos praticamente em classe 1, com os usos de elástico. A hora que esse primeiro molar estiver travado, em classe 1, eu já estou praticamente com o meu caso resolvido. E agora eu vou mostrar para vocês quanto tempo eu demorei no aparelho fixo. Está aqui, nós usamos 24 meses e nós atendemos 12 consultas. Por quê? Enquanto o paciente está esperando irromper o canino, ele vem cada 45 dias no consultório, você só ativa a molinha, tá? Quando foi o momento de eu colocar um pouquinho de levante? Quando ele começou, qual foi o momento que eu coloquei os levantes? Na região anterior. Eu coloquei os levantes quando ele começou a usar elástico. E ele começou a usar elástico quando eu já tinha colado os pré-molares e os segundos molares permanentes já está em curso de irrupção. Então tá aqui, ó, se você olhar na foto inferior do lado direito, você vai ver que os segundos molares já estão incluídos praticamente, já estou começando a incluir eles no tratamento. Ah, Lúcia, você usa elástico 14x25? Sim, eu uso. No 18x25, eu coloco até gancho, aquele gancho bola, eu uso elástico também, porque é um fio que não tem uma deflexão tão grande quanto um redondo, ele tem uma estabilidade, ele mantém o formato de arco e já vai deslizando os molares para a chave correta de classe 1. E aqui embaixo, olha, você vai ver, ó, tá os elásticos, aí aqui tá, você tá vendo a seta do lado esquerdo, que são os segundos molares permanentes que já estão irrompendo. Esse paciente veio há mais ou menos 10 dias atrás, não, mentira, semana passada, só que eu não consegui fotografar. E ele já está com retangular superior, retangular inferior, o superior já é um arco retangular de aço, para finalizar, porque ele precisou de um pouquinho de torque. Se você olhar na imagem do lado direito inferior, você vê que o lateral está levemente mais anterior do que os incisivos centrais. Os centrais precisam de um pouquinho de torque, e esse torque provavelmente vai ser expresso quando eu entrar com os arcos retangulares 19/25 aço. Tá bom? É isso, Carlos, sobre o lateral meio levantado durante a fase de nivelamento? Na verdade, era mais o central. Deixa eu ver, eu acho que esse aqui era um cliente da Andréia. André, se você for ver, esse central está bem na posição daquela dúvida que você me mandou. E eu estava conversando com a Lúcia hoje à tarde, exatamente a falta de expressão de torque. Mas se você não chegar no arco calibroso, é isso, né, Lúcia? Você não vai ter expressão de torque. Não, porque aqui, se você olhar, o canino é um alto torque dos dois lados. E eu não colei o pré-molar ainda, então eu estou com 14. Na verdade, eu acho que o superior está com 18/25, mas eu não colei o segundo pré-molar ainda. Então, quando eu entrar no 19/25 TMA, esse torque já começa a se expressar melhor, tá bom? E eu acho que é menor ainda. Eu controlo melhor o torque quando eu uso um baixo torque, então eu gosto muito. É uma prescrição que eu gosto. Eu faço observação clínica. A parte tecnológica é com o Darwin. Então, eu gosto muito. Quando eu coloco o canino alto torque, geralmente eu faço opção para que o meu lateral seja um baixo torque, para neutralizar um pouco essa ação do canino que ele é mais forte e ele tenta levantar um pouquinho o meu lateral.
Eu Tá acho que bem? esse foi um ótimo ponto, Lúcia. Exatamente, às vezes a gente digamos assim, não tem um pouquinho de paciência de deixar a coisa assentar. E a gente precisa confiar um pouquinho no material que ele vai estar expressando o torque no seu devido momento. Dá para ver, ó, se você olhar os dois incisivos centrais, Carlos, você vê que ele está sem torque. Uhum, uhum. Um pouco mais, precisa ser um pouco mais expresso esse torque. Não, foi perfeito. Ótima explicação, Lúcia. E daí eu levantei a mordida porque eu preciso de um pouco de transpasse, né? Uhum. Quando o transpasse me ajuda a deslizar o primeiro molar melhor para distal, com a força do elástico, mesializar o primeiro molar e não fica tanto atrito. Por isso que ele está com os levantes na região anterior. E já ajuda, que é uma sacada, começou a nascer segundo molar, mesmo que tiver tudo em chave, levanta um pouquinho. E daí o segundo molar não fica quebrando o tubo toda hora, gente. Levanta um pouquinho a mordida, não vai fazer mal. Ah, mas nesse caso aí não era um paciente que você controlou o vertical. Eu controlei o vertical desse paciente durante o tratamento todo. Mas agora está na hora do segundo molar irromperem. É o segundo levante de mordida. O primeiro levante você tem quando nasce o primeiro molar permanente. E o segundo levante de mordida, isso é da ortodontia preventiva, tá, gente? É a hora que irrompe os segundos molares. Tá bom? Joia. Perfeito. Então, esse é o caso que está aqui, ó. Você vê os molares já estão incluídos, já está irrompendo, né? Já foi colado. Ah, desculpa, pulei aqui. Era para ver as perguntas. Eu posso dar um ESC aqui para voltar um? Não vai atrapalhar? Não. Posso, sim. Então, tudo bem? Aí, ó. Então, esse é o caso. Nós paramos aqui porque eu não tenho as últimas fotos. Mas qual é meu planejamento para esse caso? Até dezembro está tudo finalizado e tudo terminado. Então, eu fiz um planejamento de 42 meses para a parte com o aparelho fixo. Eu fui mais além porque é um paciente que precisava de mais tempo para pagar o tratamento, sabe, Carlos? Então, tudo é uma questão de negociar. Como é que você vai negociar o tratamento com o seu paciente? É um paciente que não tem só ele, mas tem o outro irmão também já tratando com a gente. Então, negociar é fundamental. Usar um pouco de empatia. A gente precisa se colocar um pouquinho no lugar do paciente, que ele tá, às vezes, ele não tem disponibiliza aquela quantidade de dinheiro que você acha que vale a tua mão de obra, mas você pode diluir ao longo do tempo e você faz um bom trabalho e você ajudou uma pessoa que você trabalhou muito legal. E agora eu posso até usar as imagens dessas pessoas, entende? Então, é um trabalho de duas mãos, né? Você ajuda, o negócio bom é um negócio bom para os dois lados. Todo mundo faz assim, né? A gente fecha negócios bons quando é bom para você e é bom para o outro. Você não quer prejudicar as outras pessoas, mas você quer que o negócio seja bom para você. Então eu sempre me coloco no lugar do paciente. E uma pergunta que eu sempre faço, sempre, quando eu estou fechando o orçamento, Carlos, eu pergunto: eu quero saber, quando eu vejo, né, lógico, essas pessoas que têm um pouco mais de dificuldade, quanto cabe no teu orçamento familiar a uma despesa com o paciente, com o teu filho, com um ortodontista? Por que eu quero saber? Para eu mudar, mexer o meu orçamento para ajustar, para que não daqui 12, 13 meses ele fale assim: doutor, eu não posso mais te pagar. Eu fiz uma prestação de R$1.000 e agora eu não consigo mais pagar. Entendeu, Carlos? Então, nesse momento da consulta, e o paciente se sente muito feliz quando você se preocupa com isso. Porque a gente sabe que todas as famílias têm, a maioria classe média, tem uma organização financeira em casa. Então, às vezes, as mães se empolgam, tal, não quero pagar, e tal. E aí, você fala assim, olha, você vai para casa, às vezes, né, dependendo quando eu vejo que a coisa não vai dar certo, eu falo, pensa, depois você resolve e você me liga. Então, esse valor tá bom para você, tá bom para mim, e a gente se acerta assim. Se tiver uma outra contraproposta que seja viável para nós dois, para mim, para você e para o teu filho, a gente vai fazer. Ninguém vai trabalhar de graça, mas nós temos que ter a empatia, se colocar no lugar do paciente para poder fechar negócio. Aí sim, aí você tem que nem, ó, essa semana eu tenho 4 colagens,
Hoje, eu fiz 3 consultas, e aí as pessoas perguntam, mas que marketing que você faz? Na verdade, sabe qual que é o meu melhor marketing? Eu sei que o melhor marketing, depois de 37 anos formada, sabe qual é o melhor marketing? Os teus pacientes falarem bem de você. Isso não tem dinheiro que compra, não tem seguidor que compra no Instagram, não tem propaganda com a melhor empresa de propaganda. Você tem que estar realmente nas mídias sociais. Imagina eu com 60 anos, tendo que aprender a lidar com o Instagram e fazer post e essas coisas. Volta e meia eu tomo umas broncas, né? Porque a Daphne é expert nesse assunto e eu faço do meu jeito, porque eu acho que tem que ter a minha personalidade. Aí eu tomo uns coco dela de vez em quando. Mas veja, eu tive que me ajustar, porque é o perfil de paciente que é aqui na clínica. Meu perfil é entre 6 a 20, 22 anos. Pessoal totalmente conectado, antenado. E eles gostam de vir aqui na clínica, ver que eu tenho um computador moderno, que eu tenho um celular bonito. Entendeu? Isso que cria uma empatia dos pacientes. Então, resumindo, primeiro, o paciente tem que sair satisfeito da clínica. Ele tem que ficar, se sentir que é aquilo que ele veio buscar. E para isso, o tratamento é cheio de detalhes, é cheio de nuances, e eu gosto de colocar muito esses detalhes na primeira consulta. Colaboração é fundamental. Já deixa um plano B, se o paciente demorou 3 meses, o dente continua duro feito uma rocha, não tem um pouquinho de mobilidade e não melhorou praticamente 1 ou 2 milímetros da minha classe 2, eu já tenho um plano B que eu já coloquei no primeiro dia, quando o pai veio para nós passarmos o orçamento. É sempre assim. Eu tenho sempre um plano B. Não fez isso, tem que fazer isso. Quanto tempo você tem para executar isso? Mais ou menos de 3 a 6 meses. Passou disso, eu não posso fazer pacote fechado, porque eu não posso acreditar que você vai, eu não posso confiar. Então, se você fizer a tua parte, a gente vai finalizar perfeito. Se não, quando der 3, 4 meses, nós vamos colocar um dispositivo e o custo do dispositivo, Dextil, né? Do Michelet, já está no valor mais ou menos aproximado quanto vai custar esse sistema de ancoragem. Tá bom? Alguma dúvida, Carlos? Não, tranquilo. Mas só deixa eu aproveitar, já que você tocou nesse assunto, avisando o pessoal, em conversas que eu tenho com o pessoal, com os clientes que estão tendo dificuldade, Lúcia, exatamente, acho que mais do que o valor, o que a gente percebe é que as pessoas que têm mais dificuldade de fechar tratamento, de chegar às metas, são as que têm menos flexibilidade no pagamento. Pessoas que pedem uma entrada, às vezes, muito alta, ou querem dividir um tratamento em 5, 6 vezes, 10 vezes no máximo, são as que acabam perdendo a maior quantidade de pacientes. E é exatamente isso. Eu acho que saber trabalhar essa flexibilidade é fundamental e principalmente agora. Sim, você tem que colocar no lugar das famílias. Tem muita gente perdendo emprego, mas ao que eu acho que eu tenho observado aqui na clínica, porque a gente trabalha classe A, B, C, né? Mas a predominante é A e B. Eles investem, sim, é o paciente que me paga à vista, me paga bem, geralmente já vem de alguma pessoa da família que já tratou comigo, então são um lastro que você tem. Mas para quem está começando agora, eu sempre uso um exemplo que nunca saiu da minha cabeça. Na década de 70, só parando um pouquinho para ficar um pouco mais leve, né? Porque eu acho que estou ficando cara de brava já. Aí, meu pai comprou uma televisão chamada Telefunken. Tem mais alguém aí da década de 70? E eu morava numa cidade muito pequena, e a cidade hoje tem 1.500 habitantes. E o meu pai comprou a televisão porque passou uns vendedores e já entregava a televisão na hora. E eles ficavam de mandar o pagamento, você ia pagar depois. E a Telefunken, naquela época, era a televisão colorida, que tava, era colorida, eu acho, preto e branco. Estava entrando no mercado nacional. E essa televisão ficou como que eles deixaram, acho que na cidade, umas 12, 13 televisão e nunca ninguém conseguiu pagar. Porém, ao final da Copa, tinha mais de 40, 50 pessoas com a televisão
na cidade. Ao final da Copa, menos de um mês, tinha mais de 40, 50 pessoas com televisão. Então, o que eu tiro de aprendizado disso? Às vezes você tem que perder um pouco para ganhar depois. Então, os primeiros tratamentos, não adianta você querer lucrar muito, porque eu estou usando um aparelho mais caro, você vai diminuir a tua margem de lucro, você vai entregar um tratamento melhor. Então, é muito barato você comprar hoje o que tem no mercado. É muito barato, mas também não faz diferencial nenhum. Qual é o diferencial? É o que todo mundo faz. Como você vai ganhar um pouquinho melhor? Que nem você diz, até 30% as pessoas estão dispostas a negociar. Se você tiver, tipo, uma televisão, né, que antes era só o rádio, né? Mas, entendeu? Então, o que a Telefunk fez naquela época? Ela perdeu, ela realmente fez uma jogada de marketing, ela distribuiu no interior das cidades uma coisa que ninguém tinha e ganhou o mercado por muitos anos. Então, esse exemplo eu trago comigo. Se eu investir, que nem eu comecei a investir com o sistema autoligado, desde 2008, né? 2009 eu já fiz um curso em São Paulo com frouxa e de colagem. Então, o que acontece? Não adianta, por isso que eu falei, quando em 2013 eu quase falei meu consultório, porque eu não estava preparada. Por que eu fiz? Eu estava viciada naquelas mensalidadezinhas, e a hora que eu acabei com aquelas mensalidades, eu precisei criar um sistema de rotatividade de pacientes, de entrar pacientes para pagar em menos tempo, até voltar ao fluxo do caixa que eu tinha antes. Isso foi um processo de 4 ou 5 meses, e aí nós conseguimos se equilibrar e nunca mais eu voltei atrás. Tanto que agora na pandemia a gente está estável, houve uma queda de 30% em maio, mas junho a gente já se recuperou, já batemos o mesmo valor que estava batendo em fevereiro e de faturamento, e agora agosto sempre foi um mês muito, muito bom para nós. Eu não sei porque o fluxo da clínica é muito bom em agosto e nós estamos assim bem positivos em relação a isso, tá? Então era isso que eu queria contar um pouquinho para vocês da experiência. Então não adianta você querer cobrar muito caro. Se o paciente está habituado na tua clínica a pagar R$200, a pagar 300, 400, vai começar a fugir da tua rotina. Então entra com equipamento, paga parcelado para o Carlos e vai recebendo aos poucos do teu paciente. Vai diminuir tua margem no começo? Sim, mas só a tranquilidade que você vai ter de você estar trabalhando com alinhamento, nivelamento, muito rápido. E se esse paciente trouxer um paciente para você, você já praticamente desapareceu todo aquele desespero de estar ganhando menos em relação a um tratamento. Carlos? 8h18. Então, vamos fazer. Quer passar mais um casinho? Último? Vamos lá, você tem... Então, pergunta pro pessoal aí, vê se o pessoal está afim de ver mais um casinho só de falta de espaço para canino, que eu gosto muito de caninos apinhados. Manda ver. Mais 10 minutinhos, Luciano. 10 minutos? Uhum. Quer que eu paro agora? A gente para, está concluído. Não, termina. Bom, essa é uma paciente de 8 anos e 11 meses, tá? Vocês vão ver como está evoluindo, principalmente de meninas, a troca está sendo muito rápida dos dentes. Essa menina, ela tem um perfil um pouquinho de classe 2, mas olha só a falta de espaço. Era uma paciente que estava com tratamento preventivo e a mãe dela, eu dei aula na faculdade e ela é formada em odontologia. E ela falou assim, Lúcia, eu vou trazer a fulana para você dar uma olhada. E a hora que eu observei, ela já tinha trocado praticamente estava em curso de erupção dos pré-molares, os inferiores praticamente trocando todos, e nós estávamos com uma atresia bem grande de maxila, por conta dos espaços, né, que nós não tínhamos para os caninos. Então, aqui está o formato de arco dessa paciente, olha, vê os 2 pré-molares praticamente irrompidos, já está esfoliando o último molarzinho, e ela só tem 8 anos e 11 meses. A panorâmica é um apinhamento bem considerável. Esse paciente aqui, se você não monta o aparelho fixo nessa hora, são aqueles pacientes que o canino vai
em romper por vestibular. E o lateral vai levantar bastante. Lembra que eu falei na última live que os laterais, quanto mais elevado na distal, menor é o espaço para os caninos? Tá? Então, segue essa dica aí. Né? Lateral muito, muito elevado na distal, pouco espaço para canino. Geralmente, esses casos, eu não corrijo a angulação do lateral. Eu mantenho aquela angulação para mesial, que os laterais têm, até o canino passar. A hora que o canino passou, eu reposiciono os laterais. Está aqui o formato de arco. Eu trabalhei com o incisivo lateral, como sempre. Baixo torque, tá bom? E a colagem. O arco inferior, eu vou usar um alto torque no inferior, porque esses caninos estão um pouco voltados para a lingual. Eu quero um formato de arco em forma de parábola. Aqui já o paciente com as molas, embaixo tinha, ela devia estar com uns 8 meses de aparelho no arco superior, e no inferior eu acabei de colocar, e como eu falei para vocês, tem vezes que eu já uso a mola e tem vezes que eu uso só um protetor de fio. Nesse caso aí está só com protetor de fio. Que fio é esse daí? Nesse dia é o ponto 14. Quando ela vier, provavelmente vou usar um ponto 18 redondo e já vou adicionar as molas, sempre de aço e sempre molas abertas. Não gosto de mola fechada. Eu gosto de fazer um movimento suave. E se o paciente me vou voltar aqui para a clínica a cada 30, 40 dias, eu vou simplesmente pegar o alicate 189 e dar um toquezinho de cada lado. Isso é suficiente para indo abrir os espaços. Aqui está a montagem do aparelho inferior. Aqui, foi no mês 11 do ano passado, podia fazer 9 meses mais ou menos que ela estava de aparelho fixo. 9 não, mentira. Aqui ela estava com 8 e 11, 8 e 12, mais ou menos 1 ano e 5 meses, tá? Como é que tá os espaços para os caninos e como é que tá ficando o perfil dessa paciente. Eu acho que ela tá com um bom relacionamento, ela teve um bom posicionamento de mandíbula, lábio superior, lábio inferior, e agora, um grande segredo, paciente um pouquinho queixo aqui, ó, não tem essa curvatura aqui, ó, controle o incisivo inferior. Quanto mais protruído o incisivo inferior, mais reto fica esse perfil. Feio para mulher. Eu gosto de perfil com um pouquinho de contorninho aqui. Tá aí? Nós vamos trabalhar com o canino, alto torque, ó, dá para ver aí o dia que eu colei os caninos. Eu continuo abrindo os espaços para o lateral, até girou um pouquinho o pré-molar lá, mas não tem problema, porque vocês estão vendo que essa paciente vai precisar de um pouquinho de torque na região anterior. E é muito mais fácil o torque depois do que você ter que deixar tudo e para protruir tudo para frente para depois fazer retração de todo esse bloco de novo. Tá resolvido o caso. Aí os caninos estão em curso de erupção. O canino do lado direito já foi colado com 16 meses de tratamento. O canino que eu usei aqui é um canino padrão. Eu não usei canino alto torque. Por quê? Esse canino, ele rompeu por vestibular. Tá bom? Então, ele está mais na superfície vestibular. Então, eu quero que ele mantenha o alinhamento nessa posição aí. Eu não quero que esse canino fique sobressalente e não vai dar uma estética bonita. Tá aí os espaços e aqui colando o outro lado. Então, com 21 meses de tratamento, eu já colei o superior e inferior. E aqui você consegue ver o quanto nós ganhamos em espaço de arco para essa paciente. Sem expansão rápida da maxila, né? Porque acho que 90% dos pacientes, dos ortodontistas que não trabalham com o sistema Damon, a primeira coisa que fariam seria uma expansão rápida da maxila, e que eles pensam, na verdade, não é tão inocente assim, porque você aplica uma força muito pesada nos primeiros molares permanentes e você apoia, quando é dente descido, você apoia nos descidos também, porque ele é muco-dento suportado. E a hora que eu preciso
de espaço de verdade é na hora que o meu canino irrompe. E às vezes você faz uma expansão rápida da maxila muito cedo e você coloca um aparelho de contenção, quando você chega na hora de romper o canino, você está com protrusão de incisivos, porque o canino vai jogar para frente esse bloco de incisivos. Tá? Então, nada contra a expansão? Sim, faço. Já fiz muito. Hoje não, porque eu confio nesse sistema. Que tal para vocês? Olha o espaço generoso que nós temos agora do lado direito do paciente. O que nós usamos aí? Anota aí, um fio ponto 14, 1.18, 2 fios, e um 14 por 25. Eu jogo fora? Não. Coloca no germicida, lava esse fio, faz um envelope, coloca ponto 14, ponto 18, guarda na ficha. Ou então compra lá da Iris, né? A Iris vai adorar você comprando um monte. Mas eu sou pão dura, como eu disse, eu não gosto de emergência e eu não gosto. Eu gosto de uma coisa chamada liquidez no meu tratamento. Então, eu quero saber quanto eu ganhei ao final do tratamento. Então, menos emergência, menos custos adicionais e dá liquidez. E eu gosto de liquidez. Né? Eu quero ter a minha fatia melhorando a cada dia. Então, eu trabalho de uma forma muito ergonômica, muito econômica, para que eu tenha liquidez ao final dos meus tratamentos. Pode me chamar de Brima. Eu sou um pouquinho melhor que a Iris, porque a Iris é muito Brima. Não vai negócio nenhum. Então, tá vendo aqui, ó, voltando ao formato de arco, olha. E olha, Carlos, como é que é engraçado. Às vezes, quando eu tenho um lateral mais robusto, ele não levanta tanto. Olha só, eu tô com um fio 14 por 25 no arco superior e o lateral tá bem posicionado. Você me entendeu? Então, depende. A raiz mais delgada, eu observei que ele levanta um pouquinho mais. Mas isso é tranquilamente fácil de corrigir. Se você precisar de um pouquinho de torque adicional também, é muito fácil, tá bem? Mas acredito que o que eu tive de vantagem aqui é isso daí, ó. Opa, desculpa. Ai, sorry. Aqui eu vou mostrar que eu estou com os segundos molares já. Olha lá os segundos molares dessa paciente, com 16 meses de tratamento. Olha lá os segundos molares. É um tratamento que eu fiz um planejamento para 30 meses. Eu falei para a mãe que ia demorar 18 meses para nascer o canino. O que a gente aconteceu? 2 meses antes eu já estava com os 2 caninos na posição correta. Ó, muito bom, né? Porque se eu falar, daqui 6 meses o dente está pronto. E se não tiver, o paciente se frustra. Então, coloca lá. Vai demorar, olha, um caso de extração, ou a gente vai ter que fazer expansão, porém eu tenho essa forma de tratamento. Aí tá aí, sem expansão rápida da maxila, eu vejo um palato muito legal, não tenho mais aquele volume de palato ogivado que aparece com a sombra do flash quando foi feita a fotografia oclusal, super cor-de-rosa, os dentes bem posicionados, estão todos aí. Tá? E eu mostrei a panorâmica que todas as raízes estão. Deixa eu voltar lá. Ai, só um pouquinho, dá um S aqui. Opa, agora não quer mais. E aqui, para finalizar, então, concluindo, Carlos, eu acho que a tecnologia do sistema Damon é muito segura, e principalmente para dentes em formação, desde que você trabalhe com força leve. Mão leve, gente. A gente tem a mão muito pesada quando trabalha com técnica convencional. Fio de aço pesado, a gente trabalha só com fiozinho Copernitai, é muito leve. Permite usar elásticos precoces, e esses elásticos minimizam muito o problema de você tá com todo o nivelamento, alinhamento, e o paciente já com 3, 4 milímetros de classe 2. Isso me irrita muito. Eu quero que a hora que eu estou terminando o meu nivelamento, meu alinhamento, independente que seja adulto ou criança, eu quero já estar, quando eu estou no 18, eu quero meu canino já praticamente fechando em chave correta de oclusão. Reduz assustadoramente o número de extrações de pré-molares. Deixa eu colocar pré-molares, porque geralmente os terceiros molares são sacrificados. Porque, lógico, 2 corpos sólidos não ocupam muito espaço, não ocupam o mesmo espaço. Então, você tem que planejar outra coisa, planejar as extrações dos terceiros molares. Nesse caso dessa menina, ela já sabe que ela vai fazer a extração dos terceiros molares. Quando? Quando ela finalizou e eu fizer as radiografias finais, eu já peço a
a extração dos terceiros molares dela, tá bom? Então, ó, vou fazer um resuminho só. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Eu vou fazer um resuminho. Fique atento nos casos preventivos. Chave de primeiro molar, posição dos caninos descidos se estão em classe 1, em relação aos molares e os caninos inferiores, relação de classe 1 do canino descido, ANB muito alta, molares em classe 2, molares descido em classe 2, canino em classe 2, casos mais difíceis. Caso mais fácil vai estar o primeiro molar permanente em classe 1 e os caninos em classe 1. Bastante apinhamento anterior, provavelmente esse paciente vai ter um crescimento proporcional de maxila e mandíbula. Quando o degrau mesial para classe 2 ou para classe 3, fique atento, porque vai evoluir para pior, que é ou para classe 2 ou para classe 3, tá bom? O segundo momento, faz a montagem do aparelho, lembre sempre de olhar o modelo inicial, porque o inicial, se você usou preventivo, vai ter mudado a posição da coroa, mas geralmente as raízes não foram mudadas. O movimento de aparelho removível é pendular. Outra coisa, terminou o nivelamento, alinhamento, tá com o arco 0,18 esperando irromper segundo os molares. Se precisar, faça os levantes, que são fundamentais. Se tiver classe 2 para corrigir durante a classe 2 precoce, faça os levantes, que vai ajudar o deslize. É um dos pilares do sistema autoligado, você fazer os levantes, tá bom? E os segundos molares permanente. Aí você está tranquilo e vai ter, assim, de repente você alavanca teu consultório fazendo essa opção de tratamento e vai se dar muito bem. E se precisar de ajuda, é só mandar e-mail, luciauzelame@gmail.com. A Iris tem meu WhatsApp, tem meu Instagram, dá uma força lá, dá um clique lá, gente, por favor, me segue, porque agora esse negócio está na moda e eu tenho pouco seguidor. Hoje eu bati 1.700 seguidores, hein? Olha lá! E eu estou postando sempre algumas dicas. Semana passada eu postei as dicas das brocas que eu gosto de usar, que você acha na Casa das Brocas, que não produz muito risco no esmalte, tá? Então, de vez em quando eu acho alguma coisa legal, eu posto para ajudar no dia a dia de quem está começando. Aí eu sei que tem uns 30, 40 aí que já são tudo velho de guerra e eles já sabem de cor e salteado que eu estou falando aqui. Mas eu estou falando mais para o pessoal jovem, para ter calma e acreditar, porque a hora que você começar a finalizar, depois do teu 5º caso, você vai finalizar, você não vai querer nem atender mais aparelho convencional. E para finalizar, Carlos, eu quero te dizer uma coisa. Eu só estou aqui hoje mostrando porque eu tive uma oportunidade que até então eu não tive. O primeiro aparelho autoligado que eu usei foi Smart Clip, em 2002, eu tenho até a documentação. Eu trabalhei com da GAC e quando eu mudei para o sistema Demon, eu achei assim, me apaixonei pela posição de canino, pela posição de controle de incisivos, principalmente nos inferiores. Eu que mudei. Tá. E eu vou aparecer agora ou não? Tá aparecendo, continua aparecendo. Eu não estou aparecendo nada, para mim não está aparecendo nada. Então, eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui e falar para o Carlos, né, que se não fosse pela Órmico, eu não teria mostrando para vocês todo esse trabalho que estava aqui arquivado aqui dentro da clínica e nem tá fazendo esse e-book, porque foi meu desafio de 2018. E com 6 meses de atraso, mas está aí agora. Eu espero que ajude vocês em alguns casos e façam com cuidado. Lembre-se sempre que mão leve é fundamental para a gente finalizar bem os casos. Calma e tudo vai se resolver de uma maneira muito simples, praticamente num passo de mágica, você já está com os casos finalizados. Ok? Então, muito obrigado, Carlos, pela Órmico. Eu não consigo ver minha cara. Como é que eu vejo minha cara aqui, Carlos? Deveria estar aí na frente, mas... Consegui! Tá linda, Lúcia, tá linda. Mas quanto é que eu tenho que te pagar essa semana, Adel? Eu acho que vai ser 2 vinhos. Mas legal, gente. Bom, Vender.
Na verdade, 8h35, estamos exatamente, ligeiramente um pouquinho além do limite que eu tento manter. Afinal de contas, agora é terça-feira, então a gente está tentando manter exatamente essa janela entre 7 horas, 8h30 no máximo, estourando, porque ainda estamos no meio da semana, né? Mas eu queria agradecer. E aí, gente, ó, que nem o Weber falou, dá um clique aí, gente, se gostou da palestra, se teve dúvida, faz as perguntas aí que depois o Carlos direciona para mim. Sim, depois eu mando para a Lúcia. De qualquer maneira, lembra, pessoal, eu estou colocando, tem uma página agora dentro do site do meu ortodontista, que chama Agenda Cursos, onde todas as lives que a gente fez até o momento, elas estão lá gravadas, tá? Você consegue acessar através dessa página. Eu acho que é uma maneira interessante de você conseguir estar reciclando as informações de maneira um pouco mais organizada, tá? Acho que o nosso objetivo é exatamente esse, conseguir consolidar, trazer essa informação de maneira organizada para que as pessoas consigam estar buscando ou tendo algum lugar de acesso a esse tipo de informação e organizadamente, vamos colocar dessa maneira, tá? Mas, de qualquer maneira, eu quero agradecer muito a presença de todos. É um prazer ter vocês. Carlos, tem que sortear um livro. Fala um número aí que vamos sortear um livro agora, um e-book. Para quem ficou até o fim. Você quer sortear agora? Não tem problema. Já. Tá, mas você vai colocar alguma regra? Não, nenhuma regra. Não, me dá o número de 1 a... Quantos tem aí assistindo? 178. 178. Oh! Como é que é? Inscritos, tá? 1 a 178 inscritos. Tá. Fala um número. O número? Número 8, que é o dia do meu aniversário. Opa, pera um pouquinho só que fechou aqui. Deixa eu ver só. Eita. Deu algum pauzinho aqui. Tá, é o número 8. Assim que eu conseguir restabelecer a planilha, eu volto a falar para vocês, tá, pessoal? Mas, de qualquer maneira, eu quero agradecer a presença. Depois eu passo pelo e-mail, o pessoal passa pelo zap. Entrou. 8, número 8, linha 8, Priscila Algarte. Ela tá aí. Ela tava, pelo menos eu liberei ela. Cadê? Então, depois vocês avisam ela que ela ganhou um livro, cortesia da doutora Lúcia. Editora Plena, parceria com a Editora Plena. Gente, compra o livro lá, né? Porque eu vou morrer de vergonha. Vou fazer um livro que ninguém comprou, vai ser só R$150 aí, ó. Depois a gente manda o link pro pessoal. Joia. Obrigada, Carlos. Tá Obrigada bom? pela oportunidade, gente. Muito obrigado, então, novamente. Uma salva de palmas de novo para a doutora Lúcia. Para vocês que estão aí. Obrigada, gente. Mesmo os que estão deitados aí, gente, vamos estar dando uma salva de palmas. Parabéns, Lúcia. A aula foi excelente, o conteúdo perfeito. Você arrasou. Parabéns. É a Silvia de Paranaraíba. Obrigada, Silvia. Legal, gente. E eu vejo vocês semana que vem. Semana que vem nós temos o Fábio. Dr. Fábio Micheletti vai estar falando provavelmente sobre microimplantes. Tá joia? Isso. Eu mando o convite direito para vocês. Tá bem, gente? E só para avisar, uma coisa que a gente vai estar mudando, a partir de agora, a gente vai estar utilizando o link único para as reuniões, tá? Acho que vai ficar um pouco mais simplificado a maneira, mas vai ter algumas desvantagens com relação à parte de comunicação, mas acho que vai ficar simplificado assim, uma vez que vocês já se inscreveram, a partir da próxima, tá? Vocês vão ter acesso a todas as lives e vão estar recebendo essas informações, tá bem? Muito obrigado a todos. Valeu, pessoal. Valeu, Lúcia. Obrigadão. Tchau, tchau. Obrigada, gente. Um abraço.